Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã preciosa, este momento glorioso, em que poderíamos estar em tantas partes, ó Deus, em tantos lugares. E, ó Deus, há até caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. Senhor, nós amamos a Tua palavra e nela temos nos esforçado, e ela nos diz que vale mais um dia nos Teus átrios que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Cremos nesta palavra, aqui viemos, Senhor. Abençoa-nos, pois, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, na nossa página 41, nós temos aí algo que eu intitulei, várias passagens bíblicas intituladas de esclarecimento. São vários textos que as pessoas se confundem e por não compreender algumas passagens da Escritura, o que acontece? Nós deixamos de entender o próprio Deus, porque Deus se deixa representar pela sua palavra, embora não esteja limitado a esta palavra que nós conhecemos chamado Bíblia. Amém? Nós servimos o Deus da Bíblia, mas o Deus que servimos é superior à própria Bíblia. Amém? Já temos aprendido esta lição gloriosa. Então, na página 41, nós temos alguns textos interessantes. O primeiro deles é o de Gênesis, capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Algumas expressões dizem, algumas traduções bíblicas, e a terra era um caos. Sem forma e vazia, desordem, não tem nada definido, é um caos. A Bíblia de Jerusalém, uma versão bíblica que as gráficas criaram, chamada Bíblia de Jerusalém, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e ora a terra tornou-se sem forma e vazia. Bem diferente. Uma coisa é dizer que Deus criou a terra sem forma e vazia, e outra coisa é dizer que Deus criou a terra e ela tornou-se sem forma e vazia. Duas coisas completamente diferentes. Nós conhecemos algo de Deus chamado onisciência. Se a igreja ao longo da história tivesse respeitado este atributo de Deus, a sua queda talvez não tivesse acontecido. O que é onisciência? Sabe tudo o que vai acontecer daqui a 1 segundo ou daqui a 1 milhão de anos. Para Deus é igual, porque a Bíblia diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Nuas quer dizer sem nenhuma cobertura, nada encoberto. A onisciência de Deus faz com que Ele saiba o que você vai pensar daqui a um dia ou daqui a 10 anos. Isto é onisciência, isto é divindade. E muitas vezes nós, seres humanos, queremos pegar a mente de Deus e limitar a nossa mente. Esse é um erro terrível que a igreja cometeu. Quando Deus te diz assim: vai para tal lugar e faz qualquer coisa que Ele mande fazer, Ele sabe tudo que vai acontecer naquele lugar. Ele já preparou tudo. Você só tem que andar na vontade de Deus e aguentar o que vem pela frente, porque nada vai te destruir. A onisciência dele te envia sabendo de todas as coisas. E Ele prepara todas as coisas. Esse atributo é o que nós queremos analisar um pouquinho nessa expressão quando diz: ora a terra
era sem forma e vazia, estava sem forma e vazia. Vamos imaginar uma terra original quando Deus criou. Nesta primeira terra existiram os dinossauros, né? Que hoje se transformam em fósseis para extração do petróleo, essas coisas assim. Nesta primeira terra tinha substâncias que foram sedimentadas ao longo de milhões de anos e se transformaram em pedras preciosas como diamante, né? A esmeralda e um monte de outras pedras que foram sedimentadas nesta primeira terra. O que aconteceu? Ela tornou-se sem forma e vazia. Ora, por que esta terra tornou-se sem forma e vazia? Alguma coisa aconteceu. Deus a criou sem forma e vazia? Não, porque Ele é onisciente. Ele não tinha um objetivo ao criar a terra. Se Ele é onisciente e tinha um propósito ao criar a terra, quando Ele disse haja, o que surgiu foi exatamente aquilo que Ele pensou e não necessitava de nenhum retoque, nenhuma recriação. Mas em Gênesis nós estamos vendo Deus não criar a terra, mas recriar a terra, não é isso? Ora, a terra tornou-se sem forma e vazia. Aí vem Deus e disse Deus: haja luz, haja separação, produza a terra e os seres viventes, espécie para cá, espécie para lá, água para cá, água para lá. Isso não é uma criação. Isto é uma recriação, isto é uma reorganização da terra. Então nós temos aí um terceiro estágio na terra que hoje nós vivemos. Uma terra recriada. Nós vivemos numa terra que foi recriada e não numa terra que foi criada, simplesmente. Agora, por que ela tornou-se sem forma e vazia? O que teria acontecido para que esta terra original, que ali existiam os dinossauros nunca existiram nesta terra recriada. Os dinossauros sempre existiram na terra criada. O fóssil, né, a descoberta das ossadas humanas mais antigas do homem, nem se comparam às mais recentes dos dinossauros. A diferença de um para o outro é inigualável. Nunca existiu homem e dinossauro, a não ser nesses desenhos animados maravilhosos, né, que o dinossauro está lá jogando ping-pong com as crianças, né, que é bravo. Então nunca existiu homem e dinossauro vivendo na mesma era, no mesmo tempo. Mamute, né? Você já viu a Era do Gelo? Mamute lá vivendo no tempo da humanidade. Mamute é um animal pré-histórico e é um animal que fez parte desta primeira terra. Então, os dinossauros nunca fizeram parte. Quando Deus disse, façamos o homem, todos esses elasmossauros, dinossauro, como é que é? As crianças que sabem esses nomes. Como é que é? Ornitorrinco, tiranossauro. Esses nomes nunca fizeram parte desta terra recriada desde que o homem foi posto nela. Esses nomes, essas monstruosidades, faziam parte da terra original. O homem, Deus primeiro criou a terra e a criação do homem, e foi muito tempo, um tempo incalculável para frente. Então, por que a terra tornou-se sem forma e vazia? Eu, particularmente, creio que aí foi a rebelião de Lúcifer. Diz a Bíblia que houve peleja, o dragão com seus anjos pelejou contra Miguel e os seus anjos. Aquela guerra tremenda, uma guerra com um contingente muito imenso, porque João, quando tem a visão lá de Apocalipse, diz que o número de cavaleiros que ele ouviu a falar, era de 200 vezes, né? 200 vezes 10 milhares. Ele menciona ali um número imenso.
E a Bíblia diz que a rebelião de Lúcifer foi de quanto? 1/3. Então, isso aqui que João vê não é tudo, mas só imagina só 1/3 do que ele já viu. Agora imagina, os anjos numa guerra universal. A Terra sofreu uma influência, penso eu, amém? Penso eu, e ela veio a tornar-se sem forma e vazia. Morreram os dinossauros, explodiu coisa para tudo que é lado, acabou tudo que existia, por aí. Sem forma e vazia, penso eu, devido à rebelião de Lúcifer, que gerou um cataclisma em todo o universo. Claro que você vai ouvir muitas coisas, existe ainda hoje nos colégios uma coisa absurda chamada teoria do Big Bang, que o planeta Terra e o universo teria surgido de uma explosão. Só que até hoje eles não dizem o que explodiu. Se não existia nada, eu não sei o que explodiu. Então eles dizem que alguma coisa explodiu e os resíduos dessa explosão se transformaram nos planetas que assumiram uma determinada órbita cada um. Já pensou uma explosão gerar essa coisa tão certinha que é o universo? Só coisa mesmo de louco chamado professor e cientista, né? A coisa mais absurda que tem essa teoria. E aí você vai lá, assiste no telecurso que passa na televisão, você assiste essas coisas ridículas, igual teoria de Darwin e evolução, né? Que o homem é originário do macaco. Eles realmente são. Eu não sou. Então, muitas coisas absurdas ainda existem por aí. Agora, biblicamente, nós temos aqui algo para confrontar com essa história de que Deus teria criado a terra sem forma e vazia, que é aí Isaías 45:18, em que Deus diz que criou a terra e não a criou para que fosse sem forma e vazia. Então, Deus criou, mas não para ser sem forma e vazia. Ora, pela sua onisciência, nós chegamos à conclusão que alguma coisa aconteceu e ela se tornou sem forma e vazia, como disse em algumas versões bíblicas. Porém, se Deus, pela sua onisciência, tinha um propósito, o propósito com que ele criou foi cumprido instantaneamente. Então vemos, baseados em Isaías 45:18, vemos que a terra que vivemos foi recriada, mas a terra original, quando Deus disse haja, foi exatamente daquela maneira que ele havia pensado pela sua onisciência. Então, esse é um detalhe sobre essa questão da criação. Aí tem aí várias colocações que você pode ler, entender, pensar. Alguma pergunta por aí? Ô, pastor, pode dizer. Algumas pessoas falam que a destruição dos dinossauros aconteceu por causa de um meteorito gigante que chocou-se com a Terra. Mas não teria sido a queda de Lúcifer? Muito boa pergunta. Veja bem, você quando vai fazer uma obra, você não analisa as coisas para não dar nada errado? Na nossa obra aqui, nós vacilamos, não percebemos que passava uma viga atrás e nós tivemos, depois de comprar uma porta, tivemos que serrar ela e mandar tirar um pedaço. Por quê? Porque nós não temos a onisciência. Senão diz assim, não, eu tenho que mandar fazer essa porta já mais baixa, senão vou ter o trabalho de serrar. Eu não tenho a onisciência. Quando fomos abrir a porta bateu na viga. E ninguém viu essa viga aqui? Falta de onisciência. Deus erraria? Porque tem onisciência. Aí vem os sábios.
Eu acho que nós vivemos dentro de uma sociedade que não falta é sábio, né? Só justifica a reencarnação eles serem tão sábios assim, né? Caramba, os camaradas devem ter morrido muitas vezes para ter tanta sabedoria. Aí vem dizer que a obra de Deus entrou em choque. Por quê? Porque Deus cria a Terra, Ele mesmo é o criador dos meteoros, dos planetas e de tudo. Depois vem um meteoro, obra da sua própria criação, e entra na rota da Terra e colide e causa um caos. Aí ele tem o trabalho de fazer tudo de novo. Cadê a onisciência dele? Foi para o espaço. Cadê a divindade dele? Não existe. Ele não foi capaz de analisar e nem de impedir que a sua obra entrasse em choque. Então, essa teoria, para quem quer dar aula, como se diz na gíria, né, encher linguiça, isso é uma maravilha. Mas para nós que conhecemos Deus, é outra história completamente diferente. Então, Deus não criaria um meteoro para sair da sua rota, né? Você vê aí que tem cometas que estão circulando no universo, né? O cometa de Halley, o que mais? Tem um monte por aí que de vez em quando a gente vê, eclipses e mais eclipses, e a coisa está sempre ali, presa, grudada no seu eixo, nada sai da sua rota. Quando pensam, os cientistas se desesperam, e vem um meteoro gigante em direção à Terra. Passa ele lá longe e nem olha para a gente, o meteoro, não é verdade? Então, a criação de Deus nunca entra em choque. Por quê? Porque a sua onisciência não permite. Mas na televisão é o que mais vemos, são esses absurdos. Aí passa uma cena lá que eu até assistia outro dia, passa uma cena de um meteoro gigante caindo na Terra, explodindo como uma bomba atômica e arrasando tudo que vinha pela frente. E aquilo vai devastando, matando animais, matando plantas, secando rios. Aquilo é absurdo, não tem sentido. Porque a criação de Deus entrando em choque é cancelar a sua onisciência. O senhor, no início falou, o senhor apresentou 3 motos da Terra. O início, aquela parte que ela ficou em desordem, e depois a terceira parte que foi preparada para nós habitarmos. Será que essa segunda parte que o senhor falou está referente a Gênesis 1, 2? A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Exatamente. Essa parte, né, essa segunda parte que a gente colocou aqui, é justamente representando essa situação de caos. Essa situação de caos em que a terra foi submetida, é justamente essa narrativa da Escritura. A terra tornou-se, dizem algumas versões, tornou-se sem forma e vazia. E Deus recriou a terra. Você vê em Gênesis, você não vê uma criação. Você vê uma recriação. Porque na onisciência de Deus, quando Deus determinou, haja o planeta, houve. Agora, a Bíblia diz assim, que Deus fez fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. É mesmo? Será que é bem isso aí? Entende? Porque o que nós vemos ali não é Deus fazendo o mundo, é apenas Ele cuidando da terra. Tudo já estava pronto, né? Quando Ele vem ali, haja os luminares, haja um sol. O que é mais velho, o sol ou a terra? O sol ou a terra é mais velho? A terra é mais velha que o sol, né? Nisso, pelo menos, os cientistas concordam com a gente. E a Bíblia diz que Deus primeiro criou a terra. E lá no quarto dia, criou o sol. Então, essa diferença, hoje a ciência detecta. Então, para nós concluirmos esse detalhe aqui, se não houver nenhuma mais pergunta,
Fica então entendido que quando diz que a terra era sem forma e vazia, não foi Deus quem a criou desta maneira, mas alguma coisa aconteceu e ela tornou-se sem forma e vazia, como dizem inclusive algumas versões bíblicas, diz que tornou-se, mas não explica por que tornou-se sem forma e vazia. Agora, né, nesse futuro breve, quando a terra vai se tornar um caos de novo e Jesus vai ter que, né, fazer tipo um processo semelhança a esse de restauração. Então a gente pode tipo, fazer uma comparação entre esses dois episódios? Perfeita. A comparação é simplesmente perfeita. Você vê que sempre que a terra sofre alguma coisa, depois vem uma recriação. E nós sabemos que a terra vai sofrer violentamente, breve, né? O exército do anticristo já está aí se preparando de uma maneira tremenda. A besta, que é a União Soviética, já está fazendo aliança com tudo que é a nação, vai se levantar com a sua ferida mortal, que foi o... como é que chama? Comunismo, né? Mas ela vai retornar com aquilo ali e ela vai vir dominando e vai dominar o mundo. Ninguém vai escapar. De Hitler escaparam, mas da União Soviética que vem agora aí, ninguém vai escapar. Pode fugir para onde quiser, só existe uma porta chamada arrebatamento. Só quem entrar por essa porta escapa. Quem não entrar por ela vai ter que encarar a União Soviética que vem com tudo. Então, o que nós vamos ver agora? Vamos nos deparar com as profecias de Zacarias, principalmente 14, em que Deus diz para Israel: eu farei com que todos marchem. Marchar é linguagem de guerra. Marchem contra ti e saibam que eu te amo. Então, veja bem, o mundo vai se tornar um caos. Marcharão contra Israel, assolarão aquilo lá. Eu estava vendo ontem uma reportagem, entrei numa casa comercial, estava passando 195 mortos. Quem viu? Aumentou para 225 mortos. Alguma coisa lá na faixa de Gaza, é isso? 300 feridos. Um absurdo, veja bem, e não é guerra ainda. Não é guerra ainda, acabou lá com um monte de coisa, virou pó. Por causa de umas bombinhas que estouraram lá. Imagina uma guerra. Então a terra vai sofrer violentamente, a terra vai se tornar um caos novamente e virá Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras para implantar o seu reinado milenar e reinará de Jerusalém para todos os povos. Então, vai haver novamente uma restauração da terra. Nessa terra do milênio, que é a última terra, a última restauração da terra, nesta terra do milênio, as pessoas voltarão a viver 600 anos, 700 anos, enfermidade vai ser coisa, creio eu, muito rara, né? Ninguém vai poder matar um animal, porque a terra vai produzir coisas tremendas. Você vai ter que carregar uma laranja nos ombros, penso eu, uma melancia você não vai poder carregar sozinho, coisas dessa natureza. A terra será restaurada, a semelhança do que era com Adão. Então, isto é o que está proposto, o caos da terra e a sua restauração. Tem crente bobo ainda aí pregando paz e amor, mas você não sente o poder de Deus, porque o Espírito Santo não está trazendo mais mensagem de paz e amor, agora ele está trazendo uma mensagem no sentido da guerra. Ele quer preparar um povo para provocar a União Soviética, ele quer gerar os mártires que a União Soviética fará e ele quer consumar a história da era da igreja. É isso que está proposto agora. Não tem mais paz e amor. Evangelização é coisa de pateta. Acabou. Me ligou ontem um camarada. Eu estou aqui com um CD seu, não disse nome, não quis se identificar, em princípio. Eu estou aqui com um CD seu e eu estive ouvindo, concordo com algumas coisas, outras eu não concordo. Aí ele diz assim, porque a crítica
ela é boa quando ela é construtiva. Mas uma crítica destrutiva não é bom, isso é muito negativo. Porque eu sou um evangelista. Eu falei assim, amigo, olha só, você é um evangelista, eu sou o restaurador da Igreja de Jesus Cristo. Você ouviu o conteúdo do CD? Ah, eu ouvi. Você acha que esse homem aí precisa dos teus conselhos? Você acha que um homem que prega desse jeito, que fala isso aí, está pensando em sentar na mesa para conversar com alguém? Você acha que eu quero aliança? Você acha que eu quero reunião? Eu quero papo? Eu falei para ele, meu negócio é denunciar Silas Malafaia, que vendeu o rebanho de Jesus Cristo, leiloou a igreja para os políticos. Meu negócio é denunciar Marcos Feliciano. É para isso que eu fui chamado, é isso que eu vou fazer. Eu não quero o seu conselho, dê para os seus netos, para os seus filhos, dá licença que eu tenho muito o que fazer. Desliguei o telefone na cara. O homem tem coragem de ouvir um CD daquele e vir dar conselho. Se eu estiver errado, irmão, eu vou para o inferno, mas não vou mudar a minha filosofia. Eu não vou mudar. Entende? Eu não tenho mais idade para mudar. Eu vou andar no que Deus me mandou andar. Se eles acharem que eu não fui chamado para andar nisso, põe-se no caminho, né? E nós veremos se o Senhor ainda é Deus. Então, terra, caos, não. Isso foi uma consequência de uma situação que, penso eu, a queda de Lúcifer gerou tudo isso. Mas meteoro, obra de Deus entrar em choque, não. Isso aí é coisa para os livros inúteis, né? Os livros são muito bons quando estão corretos. Você não deve, né? A própria Bíblia diz, ouve tudo e retém o que é bom. E para você reter as coisas espirituais, só usando um filtro chamado Espírito Santo, que se movimenta sobre a oração e sobre o exame da Escritura. Se você não cumprir esse degrau do exame da Escritura e da oração, você vai ler coisas nos livros e vai dizer assim, está escrito aqui. Eu vou dizer assim, está escrito aqui, rasga e joga no lixo. Né? Igual a Constituição. Está escrito, está bem, taca fogo, é de papel. Alguma pergunta? Não? Vamos seguir então? Aí nós vamos entrar num temazinho, vestes, costume judeu. Você já viu lá em Deuteronômio, capítulo 22, né? No verso 5, que diz, homem não usará roupa peculiar à mulher, nem mulher usará roupa peculiar a homem. Lógico, né? Se você for na Escócia, lá estão os homens de saia. Ah, aqui no Brasil também, no Rio Grande do Sul, tem comunidades lá, alemães e de outros lugares que usam saia. Qual o problema daquilo? Nenhum. Por quê? Faz parte de uma cultura. Já é um costume, aquilo ali aquilo não é uma veste peculiar à mulher, é peculiar ao homem. A da mulher é diferente. Hoje na nossa sociedade, depois da Revolução Industrial de 1917, lá na Inglaterra, em que máquinas fantásticas foram inventadas, hoje vestes, às vezes você não consegue nem definir o que é uma roupa de homem nem uma roupa de mulher. A nossa cultura hoje tem coisas que são bem claras e tem coisas que não. Uma camisa dessas comuns de manga, né? Todo mundo usa. Lá em Deuteronômio, quando Deus está dizendo que homem não usaria roupa de mulher e mulher não usaria roupa de homem, certas cores que hoje nós temos nem existiam. Cores, estou falando de cores. Cores que hoje nós temos naquela época nem existiam. Modelos, então, nem se fala. Modelo de roupa, nem se fala, meu. Essa palavra dada em Deuteronômio, ela é coisa de 6.000 anos atrás. Entende? Coisa de 2.000, 3.000, é coisa que vem por uma história
É coisa de milhares de anos atrás. Só de Novo Testamento para cá nós temos 2000 anos. Então, isso aqui não está se referindo a modelos, mas às cores. Existia, não sei se os judeus ainda têm esse costume, os homens usavam roupas claras e as mulheres usavam roupas escuras. Como as tonalidades de cores não era o que hoje nós temos, as considerações deles também a respeito do que seriam roupas claras e roupas escuras também era diferente. Porque hoje nós temos uma variedade de cor nas vestes tão fantástica que às vezes um olha e diz assim, essa roupa aqui é clara, o outro já diz assim, não, eu acho que essa roupa aqui é escura. Eu já vivi isso várias vezes. As pessoas dizem assim, essa cor aqui é clara. Não, para mim ela é escura. A variação é muito grande. Naquela época era mais definido, porque não existia tanta variação. Mas as considerações eram deles, que faziam parte de uma cultura, que estavam acostumados a conviver com aquelas cores padronizadas. Hoje, principalmente, Assembleias de Deus e outros movimentos, muitos movimentos, criaram uma verdadeira doutrina em cima disso aqui. Aí o pastor fica na igreja dizendo que tem irmã que está usando sapato de homem, tem irmã que está usando calça de homem. Ah, sim, calça comprida. Ih, calça comprida é do diabo. Pintar a unha? Não, pintar a unha de vermelho, que isso? Vermelho é da pombagira. Pombagira já ganhou até cores, já é até dona de cores. Pelo que eu entendo, o diabo não tem nada. A partir do momento que eu entrei na área, ele tem que sair. Mas, por aí os conceitos vão variando. Então, esta palavra não pode ser arrancada de Deuteronômio, quando o mundo era completamente diferente, ela ser tirada lá de milhares de anos atrás e ser jogada hoje aqui, num centro desse, como nós vivemos. Eu ignoro tudo, toda a cultura, a maneira como as coisas foram sendo transformadas, e eu trago aquela palavra de milhares de anos lá atrás e quero implantar ela aqui dentro. Como se nada tivesse acontecido, guerras mundiais não tivessem acontecido, máquinas de tear não tivessem acontecido. Hoje essa palavra ainda tem seu valor? Sim, claro que tem. Por quê? Hoje nós ainda temos coisas que podemos definir como uma roupa de homem e roupa de mulher. Agora, quando você muda de um estado para o outro, de um país para o outro, os conceitos mudam. Teve um pastor aqui do Brasil que foi para um estado desse aí e chegou lá, vestiu saia. Acho que foi justamente para a Escócia que ele foi. Vestiu saia e fotografou tal. Qual o problema? Todo mundo na igreja que olhou a foto dele de saia, ninguém se escandalizou. Por quê? Porque ele estava em um território em que aquilo era normal. Quando se algum de nós for para uma tribo indígena, e vamos ver lá, acho que você está cansado de assistir reportagens sobre índios na televisão. Lá está todo mundo nu. As repórteres tudo vestida, entrevistando o índio nuzinho, Meninas de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, na beira do rio lá, pescando, tomando banho, fazendo comida, tudo nu. Faz parte de uma cultura aonde ninguém olha aquilo como pecado. Entende isso? Então, o que é o pecado? É justamente quando você rompe padrões que possam gerar ideias erradas, possam gerar emoções erradas, enfim. Então, se você está dentro de uma cultura, as vestes ali, por mais estranhas que te sejam, não se traduzem como pecado. Teve um pastor aqui
do Rio de Janeiro, de uma Assembleia de Deus, que ele foi pregar no meio dos índios. Quando ele chegou lá, as índias dentro da congregação, tudo à vontade, só de tanga. Ele falou assim, mas de jeito nenhum eu não vou pregar dessa maneira. Aí pegou camisa e distribuiu para todo mundo. Aí todo mundo, quando ele chegou lá na congregação, todo mundo de camisa, mais 2 buracos nos seios. Onde estava o pecado? Na roupa ou na cabeça do ser humano? Então nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Às vezes o erro, ele está se processando aqui dentro, ó, dentro da minha mente. Se eu supero, as coisas caminham. Se eu não supero, eu fico sempre com aquela pulga atrás da orelha, de que isso está errado, de que aquilo está errado. Imagina Deus mandar alguém como missionário para essas terras tão distantes, em que o camarada lá tem que vestir coisas que ele não aceita de jeito nenhum. Ele não pode ser enviado. Então é necessário entender esta questão cultural, né? Certa vez eu cheguei numa igreja, tinha pouco tempo que eu cheguei lá, e um rapaz estava conversando, havia um debate dos jovens sobre uma cidade aonde as mulheres, uma ilha aí no Pacífico, um lugar bem distante, onde as mulheres, elas andavam nuas. Não chegava a ser uma tribo indígena, mas andavam nuas. E um rapaz cogitou que ele indo pregar naquele lugar, que ele ia botar todo mundo vestido. Eu falei assim, é bom você não ir. É bom você não perder esse tempo. Uma cidade onde as pessoas andam nuas, umas tribos dessas aí do Pacífico, e aquilo para eles é completamente normal. Quando aparecia alguém vestido, o escândalo estava com quem estava vestido, não estava com quem estava nu. Então, é necessário entender certas coisas. Hoje, nós quando vemos aqueles campos de nudismo, não vemos por aí? Campo de nudismo, praia de nudismo. Eu particularmente acho ridículo. Por quê? Porque dentro da minha cabeça é ridículo. Não faz parte da minha cultura. Aquilo não entranhou em mim. Eu fui criado desde pequenininho aprendendo a usar roupa. Então, quando olha aquilo, eu digo, é ridículo. Isso a gente não tem o que fazer. É o que eu digo. Por quê? Porque eu estou vendo ali o camarada carioca, o paulista, todo mundo que foi criado do mesmo jeitinho que eu, e o camarada está querendo dar uma sei lá de o quê. Então, para mim é ridículo. Agora, é pecado? Não vou julgar, não estou aqui para julgar essa questão. Mas que eu acho ridículo, eu acho. Estou no meu direito de achar. Amém? Cada um vai achar o que quer. Entende? Agora, se eu chego numa tribo indígena, tá todo mundo nu, eu vou dizer o quê? Poxa, interessante, né? Todo mundo nu, ninguém entra na casa de ninguém, não tem estupro, ninguém canta a mulher do outro, né? As meninas estão lá, nenhumas são violentadas, ninguém está de olho na menina lá. Impressionante. Eu acho isso impressionante. Eu vi um índio sendo entrevistado e a repórter dizia assim para ele: olha, nas cidades grandes vocês são chamados de selvagem. O que você acha desse título? Aí ele falou assim: nós somos selvagens? Onde é que estão as estatísticas dos estupros? Onde é que tem as casas saqueadas? Onde é que está a pedofilia? Usou outra palavra, né? Aqui na nossa tribo não tem nada disso. E não tinha mesmo. Então a questão cultural, irmão, tem que ser entendida. Hoje, quando as igrejas trazem essa questão cultural de 3, 4 mil anos atrás e querem jogar dentro da nossa cidade, eles estão cometendo um erro grave, sério, e que só vai servir para fechar as portas do reino para muita gente. Aqui em cima tem uma Assembleia de Deus e eu conheci muita gente que dizia, eu sou nascido e criado aqui neste endereço, eu conheci muita gente que dizia: poxa, eu queria tanto ir na igreja, mas eu sei que se eu chegar ali com a roupa que eu tenho, não vão me deixar entrar. E não deixava mesmo.
porque eu vi diáconos na porta não deixar pessoas entrarem. Senhoras que chegaram lá, né, de bermuda, bermudão, chamado bermudão. O que a senhora quer? Não, queria entrar na igreja, assistir o culto. Não, a senhora vai em casa, troca a sua roupa, bota uma saia, depois volta, né? Agora que entrou o G12, eles liberaram tudo. O que era pecado agora é santo, é uma glória, é uma maravilha, porque está todo mundo na emoção do G12, né? Eu vejo passar aí mulher de pastor de mini saia, mulher de pastor de decote, né? Agora extrapolaram. Só porque o G12 entrou. Só porque o G12 entrou. Mas antes estavam fechando as portas ao reino de Deus. Agora que já foram expulsos do reino de Deus, estão querendo dar uma de social. Certa vez eu fui ali numa praia chamada Paquetá. Você conhece essa praia? Eu vi uma cena que eu fiquei escandalizado. O que eu vi? Alguém nu? Não vi. Eu vi alguém muito vestido, né? Crentes, vestidos de saia jeans até os pés, calça jeans, camisa de manga. O camarada foi para a praia com uma camisa de manga, faltou pouco, tá com gravata. Aí foi para a praia para entrar um pouquinho na água, arregaçou a bainha da calça, molhou os pezinhos ali e com aquela camisa de manga comprida. Com quem estava o escândalo? Dentro da nossa cultura, aonde estava o escândalo? Com os banhistas que estavam de sunga, mergulhando, nadando, ou com o crente? Aí não, eu sou santo. Santo de onde? Vou canonizar esse camarada. Santo? Não, conversa fiada. Nós temos que entender as coisas, tá? Você tem as suas considerações, eu tenho as minhas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, na igreja, eu não crio regras, eu exijo um pouco mais daqueles que estão à frente, exijo sim, né? Por exemplo, eu não quero uma pessoa que faz parte do ministério aqui na frente essas roupas extravagantes. Por exemplo, uma irmã que faz parte do ministério que chegue à frente da igreja, mini saia. O que eu tenho contra a mini saia? Não tenho nada contra a mini saia, mas aqui na frente não vem. Entendeu? Cada um tem que conduzir a coisa dentro daquilo que acha certo. Eu acho certo. Então, quando Jesus não se manifesta em certas coisas, eu procuro levar adiante a boa intenção do meu coração, as minhas melhores críticas, diminuir os escândalos, porque cada cabeça é uma sentença. Então, o que eu tenho contra a mini saia? Eu não tenho nada contra a mini saia, mas aqui na frente do ministério você nunca verá ninguém de mini saia. Mas eu vou passar por qualquer irmã no meio da rua, paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, pode estar de mini saia, pode estar como for, não tem nenhuma restrição, mas aqui dentro é outra história completamente diferente. No meu parecer, foi com essa cabeça que Jesus me chamou. Enquanto ele não trocar ela, vou ter que andar com ela. Amém? Alguma pergunta aí, alguma colocação, alguma experiência? Gostaria que o senhor repetisse essa questão do padrão, dos padrões de costume, eles gerarem um pecado, assim. Essa questão de uma mudança nos padrões de costume acaba gerando um pecado mesmo, uma violação numa lei de Deus. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão que eu não peguei. Sim, porque quando existe um padrão, a quebra do padrão é que gera o escândalo. Você acha que Jesus está preocupado que uma tribo de índio está sem roupa? Se ninguém está esquentando com aquilo, não tem escândalo naquilo, ele não está preocupado. Entende? Porque mesmo sem roupa, o índio pode ser cheio do Espírito Santo, curar enfermos, expulsar demônio. Agora, vamos pegar um grupo aqui da nossa cidade, vamos tirar a roupa e vamos andar na rua. A polícia até prende a gente. Isso se ninguém nos apedrejar. Por quê? Por que então o camarada pode ficar nu na tribo indígena e não pode ficar nu no centro da cidade do Rio de Janeiro? Que diferença tem? A diferença é o peso da cultura. Entende, irmão? Então, um padrão, você você tem que quebrar um padrão
quando realmente existe na Escritura um mandamento explícito, claro, óbvio, entendeu? Em que esteja sendo transgredido. Hoje na nossa sociedade nós temos vários padrões católicos que precisam ser combatidos e quebrados, porque fazem parte de uma doutrina satânica. Temos vários. Agora, certas coisas, meu irmão, nós temos que levar para o lado do bom senso, entendeu? Porque senão você... E sobretudo oração, né? Oração. Senhor, como é que eu me conduzo? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Procure. Agora, observe sempre quando você chegar num lugar, um padrão. Se o padrão é contrário à Escritura e você tem toda a base e a graça do Espírito Santo, a voz de Deus, tudo bem, vai combatê-lo. Mas se existe um padrão em que o Espírito Santo não está preocupado em combater, não tente combatê-lo você. Esse que é o perigo. É interessante que na Bíblia fala muito de nações, tribos, línguas e raça. Ou seja, não fazendo exceção de ninguém, já incluindo esses costumes. Isso aí é fantástico também. Porque qual é o conceito que nós temos, né? Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, com o seu sangue, comprou para si povos de todas as tribos, né? Línguas, raças, nações. Amém? Observa a grande diferença entre uma tribo e uma nação. O conceito é completamente diferente de uma tribo para uma nação. E por que que ele frisa línguas? Ora, numa tribo tem língua. Existem várias tribos que falam vários idiomas, cada uma fala o seu idioma. Raças, isso aqui é generalizado. Nações, ele poderia simplesmente ter dito nações, talvez, mas veja bem, por que que ele diz línguas? Porque existem, meu irmão, povos por aí perdidos no meio dessa Amazônia aí, uma coisa impressionante. Uma reportagem, há anos atrás eu assisti, que o camarada passou sobrevoando a Amazônia de helicóptero, e lá tinha um povo que não tinha contato, nunca teve contato com essa civilização chamada moderna que nós temos. Impressionante! Não tinha acesso àquele povo, a não ser que descesse de paraquedas. Lá na Amazônia, a coisa era rodeada de floresta fechada, só deu para filmar de longe, pelo helicóptero, por cima das árvores. Ninguém tinha contato com aquela tribo e ninguém tinha acesso a ela. Não tinha rio que chegasse até lá, direto, não tinha estrada, não tinha nada. Então, mas lá, eles tinham o idioma deles. Não eram ainda considerados lá, sei lá, ou uma tribo, ou uma nação, mas línguas. Isso aqui, nosso irmão falou, é importantíssimo para você ver a diversificação que Jesus alcança as pessoas. Isso aqui pode estar representando as muitas culturas. Nas nações mais organizadas, como dizer assim, Brasil, as grandes capitais, existem conceitos culturais fundamentados, mas dentro de uma tribo os conceitos são outros. Eu sempre conto aqui a experiência de uma missionária que esteve no Oceano Pacífico e chegou num lugar onde o idioma era chamado crioulo. Quem já ouviu esse idioma? Crioulo. Ninguém nunca ouviu isso. Ela chegou lá, achou um povo, de uma maneira tremenda, ela descobriu aquilo lá no mapa, falou, eu quero chegar aqui. Buscou, Deus levou ela dentro daquela ilha, no Pacífico, enfrentou uma série de situações e lá pregou o evangelho, foi uma glória, teve as suas experiências, mas tinha lá um povinho que ninguém estava se importando com ele, nunca o evangelho ia chegar lá. Ela chegou lá, traduziu o Novo Testamento para aquele idioma, fez coisas tremendas, fez uma obra maravilhosa. Agora, não mexeu em nada na cultura deles. Lá eles andavam nus, semelhante a índios, e assim viviam. Então, isso aqui está revelando também uma diversificação cultural muito grande.
Antes de mexer numa cultura, certifique-se que Deus te deu a direção para mexer. Pastor, então a gente pode dizer assim, né, que é como se Deus ele tivesse respeito pelos fatores culturais, porque, por exemplo, desde lá da Torre de Babel, quando ele espalhou os homens sobre a terra, ele já sabia que os que iriam para a Europa iriam passar frio, teriam que ter roupas de acordo com o frio, e aqueles, por exemplo, que foram para a África teriam que se vestir de acordo com o clima, né, quente da África. Então ele mesmo já sabia que esses fatores não iriam impedir até a forma que ele iria lá resgatar também esses povos. Porque, por exemplo, na Índia tem aquela questão de mulheres usarem colares lá. Esse fator, né, em nada, né, implica um pecado nela, mas o que implica o pecado lá é da adoração ao rato, por exemplo. Aí então já é um fator espiritual, não é mais o cultural. E até interessante, até aquele livro, o Fator Melquisedeque, que lá o autor está explicando justamente esse contexto de diversos tipos de cultura espalhada pelo mundo e a maneira que Deus se manifestou a elas de acordo com a cultura delas. E o que impressiona muita gente que não tem esse conhecimento. Fantástico. Essa é uma colocação brilhante, né? Você vê que hoje no Brasil você pega homens de Deus que dizem assim: homem de Deus se veste de terno e gravata. No Brasil, terno e gravata? 35, 40 graus nas costas. Você vê o camarada de terno e gravata. Mas o terno não é uma coisa originária do Brasil. O terno é da Europa, país frio. É totalmente diferente. Usar uma gravata apertadinha aqui em cima é joia. Lá no Rio Grande do Sul, maior frio, você tá joia, tá protegido, tá legal. Ou então lá na Europa, onde a coisa foi inventada. Agora aqui, Rio de Janeiro, gravata? Não. Enquanto o ar-condicionado estiver dando 25 graus, está tranquilo. Precisou sair na rua, aí o camarada vai na rua 10 minutos e volta todo encharcado num verão desse. Então, quer dizer, essa maneira de Deus alcançar cada um dentro da sua cultura, ele tem como. E esse livro, Fator Melquisedeque, quem não leu, pode se esforçar, porque vale a pena. É super interessante as experiências que o camarada tem nesse livro, Fator Melquisedeque. Então, irmão, tá no sul, a roupa é uma. Tá no nordeste, a roupa é outra, ou não é? A roupa lá do nordeste é a mesma que aqui do Rio Grande do Sul? Eu acho que não. E no Rio de Janeiro, é a mesma? Não. Lá na Europa é uma coisa. E na África? E o cabelo? Até o tipo de cabelo da pessoa, de acordo com onde ela nasce, código genético, tudo é diferente. Aí tem gente que diz assim: irmão, não pode cortar o cabelo. Se for uma africana, como é que fica? Vai deixar o cabelo crescer até onde? Até dar brilho na lua? Né? Por que estou usando essa expressão? Porque tem cabelo que cresce para baixo e tem cabelo que cresce para cima. E hoje, mas tem um salão aí, né? Tem, mas naquele tempo não tinha. Hoje uma pessoa consegue... Teve um camarada, Michael Jackson, o cabelo daquele camarada, você já viu quando ele era criança? O cabelo dele? E hoje? É mais liso do que o de qualquer um. Quanto que ele gastou naquele cabelo? Mais do que o valor da nossa residência aqui, tudo junto. Está entendendo? Qual é a cor de Michael Jackson? Quando ele nasceu, ele era negro. E hoje? Ninguém sabe. O dinheiro mudou. Então, uma coisa é o que você pode fazer e outra coisa é o que você realmente é. Deus não vai trabalhar nessa questão cultural pelo que você pode fazer ou pode mudar, é pelo que você é. Porque se vincular a questão a dinheiro complica. Então, deixa, irmão. Pastor, eu sou Sebriano da Tijuquinha e você falou assim que as vestes não é muito importante. Eu quero dizer assim, se tem meia dúzia de meninas, moças, e tiver uma crente no meio, ela está fazendo a diferença. E ela passa na rua e vai ter respeito, por de longe saber que é mulher de Deus, porque está fazendo a diferença, não só interiormente, como por fora também, né? Aquela ali é mulher de Deus, aquele homem é homem de Deus, porque está vendo pelas vestes, pela a forma de ele andar, né? Tanto por dentro, Deus não importa se a roupa é saia, se é calça, Deus olha o homem por dentro, exatamente. Eu concordo com o senhor.
Mas a gente tem que fazer a diferença para o mundo, que nós estamos diferentes. Por dentro e por fora. O que eu penso é o seguinte, irmão. Eu tiro a minha camisa aqui agora e desafio Satanás e o inferno. E tem pastores engravatados, de terno e gravata, que se chegar perto do diabo apanha, como eu já vi. Então veja bem, uma pessoa não é homem de Deus pelo que veste. Nem uma mulher é mulher de Deus pelo que veste. Esse conceito não existe, porque Jesus não vestia nada diferente, ele vestia igual a todo mundo. Quando foram trair Jesus, Judas teve que chegar pertinho e dar um beijo nele, porque as vestes dele eram igual, o cabelo era igual, tudo nele era igual a todo mundo. O que era diferente, quando ele abria a boca, as pessoas diziam, ninguém fala como ele. Esse é esse aí, ó, ninguém fala como esse camarada aí, esse aí é o tal. Com palavras, ele mobilizava uma massa, ele revolucionava o mundo. Jesus nunca pegou numa espada. Jesus nunca vestiu-se diferente e tinha como fazer isso. Então, nós não consideramos homem de Deus nem mulher de Deus pelo que veste, mas pelo que fala. Jesus não diz assim, não, ó, veste isso ou aquilo e eu te encherei. Não, abre a tua boca e eu cá encherei. Efésios lá, 6,17 vai dizer, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, nós temos aprendido a andar com a palavra, não com veste, entende? Então, eu vou na praia se eu quiser, eu tiro camisa, eu jogo futebol, eu uso sunga, eu uso short, eu uso havaiana. E, meu irmão, ai do diabo se ele aparecer na minha frente. As pessoas, quando me veem passar, elas não dizem que eu sou um crente. Mas se eu abrir a minha boca, todo mundo vê que eu sou diferente. Então, o nosso conceito de cristianismo, que eu entendo, é esse. Não de ser diferente do que veste. Porque eu conheço pastores de tudo que é dentro. Eu conheço um camarada que se veste muito bem, chamado Edir Macedo, a caminho do inferno. Eu conheço pastores assembleanos, como Silas Malafaia, não pelo irmão ser da Assembleia, tá? É por ser uma questão de referencial. Eu conheço pastor como Silas Malafaia, que se veste muito bem. Todo mundo que olhar para ele diz, lá vai um homem de Deus. No entanto, é um vendedor da igreja para os políticos. Eu conheço um homem que se veste muito bem, chamado Marco Feliciano. Todo mundo, quando vê aquele camarada aparecer, diz um homem de Deus. Mas quando ele termina os seus shows, está entregando a igreja para os políticos. Entende? Então, um homem de Deus, ele não é pelo que ele veste, ele é pelo que ele fala, né? Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Esse é o entendimento que nós temos aqui. E olha, eu tenho 20 anos de evangelho, numa caminhada ininterrupta. E o Deus, né, que eu sirvo, nunca me mandou considerar ninguém pela veste. Nesse lugar, o que já entrou de pastor engravatado, e Deus falou assim, tá vendo ali? É banco, é bonito por fora, mas por dentro, sepulcro caiado. Então, nossa visão aqui é considerar somente quando abre a boca. Se é homem de Deus, faz uma oração aí que eu quero ver. Se é homem de Deus, prega aí que eu quero ver. Se é homem de Deus, fala das coisas espirituais, fala da Bíblia. Porque eu conheço, e olha, eu conheço muita gente de terno e gravata que não pode abrir a boca. Se abrir a boca, todo mundo vê que não é crente. Mas por fora, lá na presença da igreja, com os títulos, diácono, não sei o quê, é tudo muito bonito. Então, nós vamos dar uma paradinha rapidinho para a gente tomar um café e já já a gente volta aí.